muitos acreditam que. Primeiro eu vou fazer uma pergunta. Vocês sabem a origem da nossa magia, a magia das trevas? Nix. Mais alguém quer dar alguma resposta? É, sim, eu também teria a mesma resposta que ela. Muito bem, vocês foram certeiros. Nossa magia deriva unicamente e exclusivamente de Nyx. E muitos dizem que Nyx é a deusa da escuridão. E de fato, essa é uma afirmação correta, mas é uma afirmação incompleta. Por quê? Porque Nyx ela é muito mais do que um conceito de ser uma deusa. Nyx é um ser primordial. E alguém aqui saberia me dizer o que significa ser primordial? Eu, eu acredito que ela foi essencial para a criação Mais alguém tem alguma resposta? Gostaria de ouvir todos. Ela estava das trevas, aqui no no caso. início de tudo. Ai, poderia falar só um pouquinho mais alto? Eu não tô te ouvindo. Ah, ela estava aqui no início de tudo. Mais alguém? Professor, acredita que um ser primordial seja um ser que vem desde o princípio, né? Antes da criação, da existência de algo, de alguma coisa. Algo que possa ser bem, bem, bem mais forte do que os deuses. Ou qualquer coisa do tipo. Hum, olha, vocês falaram coisas assim extremamente corretas, eu diria. Não 100%, mas de fato. Muitos dizem que é aquilo que veio primeiro, aquilo que é muito antigo, aquilo que existia antes de tudo, como foi dito pela senhorita. E de fato, primordial é algo que antecede tudo. Mas existe uma questão que muitos se confundem, que muitos dizem que primordial é algo antigo. E eu queria dizer que primordial e antigo são palavras com sentidos totalmente distintos. Porque antigo, pensem comigo, é aquilo que possui idade, certo? Nós possuímos idade, construções possuem uma idade, elas estão ligadas diretamente ao tempo. Agora, primordial é algo que cuja sua existência ela antecede o próprio conceito do tempo. Vocês conseguem perceber que existe uma diferença, por mais que às vezes é sutil, mas existe uma diferença, porque de fato, primordial é algo antigo. Só que não é nos termos que algo antigo traz para nós, porque ele está além do que existe de tempo, está além de tudo o que a nossa mente mortal consegue, como posso dizer, raciocinar. Porque para algo ser antigo, para algo, né, se encaixar dentro daquilo que a gente define, o tempo precisaria estar em um processo de andamento já, né? Deveria estar sendo contado. Agora pensem comigo, se aquilo que é primordial estava antes do tempo, era possível que um passado, um presente ou um futuro existisse? Não. Excelente, exatamente. Porque se não existia tempo, não existiam passados, não existiam o futuro e muito menos o presente. Agora me digam, como algo poderia existir quando nem mesmo o tempo existia? Essa daí dá uma pulguinha atrás da orelha mesmo. E é exatamente por esse silêncio que se perpetuou aqui que chamamos Nix de primordial. Justamente por ela estar antes de tudo isso, antes desse conceito de que nós compreendemos como tempo, Nix já era, entendeu? Nix já, eu vou usar o termo existir por mais que seja um pouco incorreto. Porque quando a gente pergunta o que existe antes da criação, 90% das pessoas elas respondem que existiu vazio. E eu pergunto a vocês, o que seria o vazio? Essa eu preciso que vocês respondam. Nix. A própria Nix. Não discutei. É que pela história, não só a Nix. Desculpa, é que eu falo um pouquinho baixo. Pela história, não só a Nix é o próprio vazio, como nela contém toda a escuridão. Interessante. Mais alguém? É, eu acho que como é dito que Nick já existia antes do existir, eu acho que eu também concordo com ela.
eu acho que pode ser resumida a ela, já que tudo nasceu a partir do vazio, né? Hum, Mas vocês acham que o vazio é o quê? Ele é um conceito? Ele é um espaço? O que vocês acham que o vazio representa? Eu acredito que no E nosso momento seria um algumas conceito. interpretações que a gente vê, ele fala que ele é o que vem antes do início, o que vem, o que acontece depois do final. É, Eu não sei ao certo. eu acho que ele é um estado. Tipo, Hum, ele Interessante. Continue. eu não sei explicar direito, mas tipo assim, por ele já existir e por ele meio que continuar com a evolução de criação, então eu acho que no momento que ele foi, não sei bem como explicar isso, mas iniciado ele era um estado e que meio que evoluiu com o passar do tempo. Mas o tempo não existia. É, é, realmente. Mas vocês estão, de certa forma, corretos. Porque o vazio ele não é um lugar. De fato, o vazio não é um lugar, porque ele não possui paredes, Sim. o vazio não possui chão, o vazio não possui céu, não possui direção, não possui distância, não possui temperatura e nem mesmo silêncio existia no vazio. E o silêncio ele pode existir se não há tempo, se não existe o tempo? Então, eu acredito que se não existe tempo, então não tem como existir algo antes disso, nem mesmo o próprio silêncio. Perfeito, exatamente, porque o silêncio ele pressupõe a duração de algo. Algo se manteve em silêncio por certo tempo. Algo, né, se mantém em silêncio, algo sempre tem uma conotação temporal quando nós falamos necessariamente sobre o silêncio, sobre qualquer outro tipo de questão que envolva a duração de algo. Então, por isso, o silêncio, ele, de fato, ele não existia. Agora eu quero que vocês, numa dinâmica comigo, vocês pensem em algo. Tentem imaginar um local e retirem absolutamente tudo referente a esse local. Esse local não existe a luz, não existe o som, não existe espaço, não existe matéria, não existe energia, não existe emoções e nem mesmo a própria ideia de existência. Restou alguma coisa? A Não. professora basicamente você descreveu o conceito do vazio, né? A ausência de tudo. Mas ainda tem algo no vazio? Se o vazio tem a ausência de tudo, eu acredito que não. A menos que a gente esteja falando de entidades, né? Aí a gente pode considerar que existia Nix, mas fora isso, acho que não. De Concordo fato, totalmente. todas essas questões físicas, né? Espaço, matéria, energia, até mesmo as emoções, né? O próprio conceito de existência, de fato, não existia. Mas é errado dizer que o vazio não contém absolutamente nada. Porque uma coisa se perpetuava pelo vazio. E eu não estou falando de Nix. Do vazio é o que nós conhecemos como potencial. O vazio é potencial. Guardem essa frase. Eu vou algumas vezes repetir que o vazio, apesar de nada existir nele, de fato não tem direção, não tem espaço, não tem matéria, não tem emoções, mas o vazio é potencial. Porque não necessariamente o vazio é uma ausência absoluta, como eu disse, mas ele sempre foi uma possibilidade. Pensem comigo. Imaginem um livro que ele está fechado. Só que desse livro ninguém nunca leu nenhuma página. Nenhuma história foi contada deste livro. Nenhuma história sequer aconteceu. Mas mesmo assim, todas as histórias dentro desse livro já existiam ali.
o vazio ele é exatamente da mesma maneira. Por mais que não continha o universo, continha uma possibilidade de universo. Continha a possibilidade da- de, do absoluto, né? Como todos chamam do absoluto nada, a passar a, enfim, existir. E o que acontece quando existe um potencial, mas ainda não existe forma dentro deste potencial? Repete, por favor, a pergunta, professor. Eu falei assim, que quando existe, né, quando acontece de existir um potencial em algo, mas ainda não existe forma, o que acontece, de fato? Quando tem o potencial de algo vir a existir, mas não existe forma do que está por surgir. Apenas o potencial. O que acontece? Um conceito? Hum, essa, se todos puderem responder, seria interessante. Acredito que seja criação, né? De algo. Se não tem nada, tem potencial, pode ser criado algo, alguma coisa. Certo. Eu acho que uma palavra que descreve um pouco é a possibilidade. Sim. Querida? Dormiu. Acredito que inovação, criatividade. O querido aqui que tá. Que é um pouco. Quase não tava te vendo. Querido. Ah, Possibilidades, criatividade. sim. Todos estão de certa forma corretos. Mas quando se existe um potencial, mas não se tem forma, existe a espera de que algo surja. É um pouco abstrato, até um pouco complexo e parece não fazer sentido. Mas é de fato exatamente esse o conceito, assim como a Ares disse. A espera. Se existe potencial em algo, por mais abstrato e ausente de existência, a espera é que nos traz tudo aquilo que veio a surgir. E bom, novamente fazendo uma analogia comigo, nesse mesmo estado de possibilidade e de espera, mas não de escuridão, não de silêncio, não de matéria, mas de potencial absoluto, porque o vazio ele não é a ausência absoluta, mas é um potencial absoluto. É o que surgiu aquilo que chamamos de Nix. E eu pergunto a vocês: vocês acham que. Primeiro, deixa eu fazer outra pergunta. Qual é a representação de Nix? Como dizem que Nix é a deusa do quê? Da escuridão. Você. Escuridão. Escuridão, a senhorita? Pra mim, é personificação da noite. Audrey? Eu já li isso até num livro que a gente tem lá na biblioteca, que ela é a origem de toda a escuridão, mistério e silêncio. Isso, se eu não me engano. Certo. A senhorita? A gente ainda vai aprender o nome de Uma todos vocês. é, Magnólia. Ah, No mesmo local que ele leu também, Nika, ela também não representa o mal. Né? Ela representa como algo que venha da luz. Antes certo. da luz. Antes. Isso. O senhor? A personificação da noite. Todos estão corretos, exatamente. Nix, até mesmo anteciparam algo que eu ia falar. Nix é uma personificação. O termo deusa que lhe foi atribuído é algo completamente mortal. Totalmente algo que nós humanos, com a nossa limitação mortal, demos como pseudônimo para Nix, né? Como sua característica, mas ela está muito além do que um conceito de divindade traz a ela. Queridos, eu vou pedir um minuto para eu resolver um negocinho aqui na minha mente, que eu tô Pode com uma ficar à dorzinha de vontade. Pode cabeça. meditar, Só um professor. momentinho aqui. Ai, derruba não, porque a mamãe vai cair se derrubar a vida.
Vamos lá. Pois bem, vamos continuar. Essa aula, gente, ela tá prevista para ter 4 etapas hoje mesmo, mas se o horário apertar vai ser 3, porque a última é uma curiosidade que eu posso passar para vocês depois. Bom, concluindo, né, a primeira etapa se encerrou agora, a gente pode concluir que o vazio não era uma ausência, ele era um potencial, só que o potencial ele não realiza nada. E muitos filósofos ficaram se perguntando, muitos filósofos, né, arcanistas, por incontáveis eras, né, o que foi a primeira coisa a existir. E eu peço que não respondam logo de imediato, né, mas que pensem aqui comigo. Se o vazio ele continha infinitas possibilidades, porque continha infinitas, seria o potencial absoluto, muitas possibilidades do que poderia ser a primeira coisa a surgir, ou, né, é incapaz da gente pensar exatamente o que seria a primeira manifestação, né, em meio ao vazio. Por que por que vocês acham que a primeira manifestação foi justamente Nix? O que leva vocês a pensarem que Nix foi o primeiro surgimento? Isso é um fato, tá? Nix foi o primeiro ser a surgir no vazio. Mas por quê? Por que vocês acham que Nix foi o primeiro surgimento no vazio entre infinitas possibilidades, dentre esse potencial dentro do vazio? Por que justamente Nix? Por causa Podem da pensar. casualidade? Seria uma casualidade? Casualidade? Você, senhorita? Sinceramente, professor, eu não sei. Mas eu sei que muitas coisas derivam dela. Eu acho que a existência dela e a personificação dela dá origem a muitas coisas que a gente tem por aí, inclusive a luz. Certo. Rodri? Eu creio que a representatividade ela foi a criação, a primeira, né, no caso, então eu acho que tem muito disso. Certo. Magnólia? Talvez para ser um modelo de identificação da noite, algo do tipo, quisessem só personificar, sabe, aquela questão da representação da noite. Querido? Dessa vez acho que eu vou ficar devendo. Tudo Não bem. vem nada na minha mente. Olha, de fato, casualidade é uma boa resposta. É algo que não se pode prever. Representatividade, um modelo. Mas, querendo ou não, representatividade, modelo, acaba se tornando algo muito como se ela tivesse sido criada, sabe? Como se algo quisesse que ela representasse isso. Isso Sim. tiraria o conceito de Nick ser primordial. Mas, de fato, hoje hoje nós sabemos que ela representa a noite primordial, as trevas, os mistérios, os segredos. Alguns dizem que porque ela era mais poderosa. É uma boa hipótese, de fato, mas o conceito de poder não existia. Então, Nyx não surgiu por ser a mais poderosa. Nyx não surgiu porque alguém a criou. Porque se algo a criasse, algo seria mais primordial do que a própria. Sim. E, neste caso, ela deixaria então de ser primordial. Percebem que tudo aquilo que nós conhecemos, ela parte de uma referência? Seja algo que está acima, algo que está abaixo, algo que veio antes, algo que veio depois,
algo que talvez esteja perto ou até mesmo longe. E todas essas palavras, elas perdem, né, completamente o sentido de ser algo que antecede a própria criação. Pensem comigo, novamente. Vocês conseguem imaginar uma cor que ninguém jamais viu? Não. Uma cor nova, assim, algo que seja completamente diferente de qualquer tipo de cor que vocês já tenham visto na vida de vocês? Vocês conseguem imaginar algo do tipo? Não. Não consigo. Não. Não. Vocês conseguem imaginar algum som que jamais foi ouvido por alguém? Não. Algum som novo? Algo diferente? Totalmente criado por vocês? Vocês conseguem imaginar isso? Não. Também não. Acredito que não. É justamente isso. É justamente por conta deste fator que existem muitas dificuldades em entender e estudar os seres primordiais. Porque é muito difícil você imaginar algo que está fora de tudo aquilo que nós já conhecemos, de tudo aquilo que complementa o conceito de criação, o conceito de tempo, o conceito de espaço. A nossa mente, ela é limitada a conceitos que nós já vivenciamos ou que nós podemos de certa forma imaginar. Nós podemos imaginar um mundo com seres diferentes dos que nós sabemos que existem no nosso mundo, porque a gente tem uma referência. A gente tem uma referência do que está ao nosso redor e a nossa imaginação, que pode ir muito além, a gente é capaz, mas algo sem referência, basicamente, como eu disse, algo extremamente novo, como algo que ninguém jamais viu, algo que ninguém foi capaz de referenciar, a nossa mente não consegue processar essa informação. E isso é mais um ponto do porquê Nyx é primordial. Porque não tem como nós imaginarmos justamente por que ela foi a primeira e como ela surgiu. Um manuscrito que eu conheço como Liber Umbrae Antiqua, né, Liber Umbrae Antiqua, ele descreve esse momento da seguinte maneira: que quando não havia direção para onde se poderia olhar, nem tempo para se esperar, a primeira presença contemplou o potencial. E se vocês podem prestar atenção no que eu disse para vocês, eu disse que uma presença contemplou o potencial que existe no vazio. Eu não disse que era um corpo, não disse que era uma deusa, não disse que era uma mulher, não disse que era uma entidade, mas eu disse presença. E vocês sabem dizer para mim qual é a diferença entre um corpo e uma presença? Uma presença Podem parecer é coisas algo parecidas. que não tem forma, a gente apenas sente. E um corpo é algo físico, que possui matéria compreensível. Exatamente. Exatamente. Um corpo é algo que ocupa um espaço. Mas, quando Nyx surgiu, não existia espaço. Então não poderia ser um corpo. E a presença é exatamente isso. É algo que pode ser sentida. Mas ela não precisa possuir uma forma. Ela pode ser algo totalmente amorfa, abstrata, apenas energética. Mesmo que a energia não existisse. Mas a presença é aquilo que é sentido. Por nós, é claro. E por isso que muitos textos antigos, né, os primeiros povos, né, principalmente os gregos, que foram aqueles que trouxeram essa característica, essa roupagem para Nyx, eles não a descreviam necessariamente como uma mulher, nem como uma rainha, nem como uma deusa. Porque, como eu disse para vocês anteriormente, essas imagens, esses conceitos, né, essas definições, elas surgiram milhares de anos depois, quando nós, mortais, tentamos representar aquilo que era impossível de compreender. Porque, de fato, por mais que eu esteja aqui falando para vocês sobre o que é o ser primordial, né, o que havia antes de tudo,
é algo que a nossa mente ela não vai conseguir compreender completamente, mas é o que a nossa magia representa. O que muitos não entendem é que, e é por isso que nós, bruxas das trevas, nos orgulhamos muito da magia que possuímos, é que a nossa magia é algo que antecede, antecede o próprio conhecimento. Pois a única fonte da nossa magia é a própria Nyx. Então a nossa magia, diferente de outros, é uma magia primordial. A magia de Nyx flui em nossos corpos. Obviamente não conseguimos usar da mesma maneira que ela, pois somos seres incomparáveis a ela, mas a magia de Nyx é o que circula sobre nós. Por isso que nós nos orgulhamos tanto em dizer que a nossa magia é primordial, que a nossa magia é poderosa, pois ela depende de três conceitos muito importantes: a nossa intenção, a nossa essência e as nossas memórias, ou o nosso conhecimento, que dá no mesmo. Bom, vou trazer uma nova analogia para vocês. Pensem em uma forma e pensem em uma essência. O que vocês enxergam quando vocês olham para uma árvore? O que vocês veem quando vocês estão diante de uma árvore? É... É... Pelo que você falou, né? De forma a gente vê galhos, folhas, tronco. E eu te Mas pergunto. a. Pode terminar. Pode concluir. Mas a superfície dela, eu creio. Sim, exatamente aquilo que nossos olhos podem ver. Assim Sim. como a gente pode, dentro dessa sala, ver mesas, cadeiras, este púlpito, o quadro aqui atrás, as velas, as janelas, né, os vitrais, vocês. Tudo isso é forma. Mas se essa árvore, se ela perder todas as suas folhas, ela continua sendo uma árvore. Sim. Se ela perder Sim. todos os seus galhos, ela ainda será uma árvore. E se ela perder o tronco? Ela é, visivelmente, ela não vai. Fisicamente, no caso. Hum, Eu creio que ela. Pra muitos, ela vai deixar de ser uma árvore, mas. ela vai deixar de. É. De ser uma árvore. Não, ela vai deixar de existir. Isso, isso. Exatamente. Mas, tipo assim, se for mais pra essência, esse lado, eu creio que tem um pouco o contrário disso. Porque ela tem chance de renascimento, ela tem chance de nova criação, porque as raízes dela ainda estão ainda estão debaixo do chão. Mas você percebe que, por mais que exista esse conceito, né, falando exatamente da forma, uma Sim, árvore sem um tronco não é uma árvore. Ela não existe, porque, querendo ou não, as raízes estão conectadas com o tronco, tudo. O tronco sim, é a maior definição da árvore. Porque do tronco temos as raízes, né, que surge das raízes e tudo mais, tem os galhos, as folhas, algumas flores, frutos, etc. Mas se nós não vimos tudo isso, a árvore deixa de ser árvore. Gente, exatamente, ela deixa novamente de eu existir. peço 5 minutos a vocês. Peraí. Pode ficar à vontade. Que acontece umas trevas aqui na minha cabeça. Peraí. Menina, acho que minha cabeça tá falhando, só escutei a parte de 100 folhas.
Voltei, queridos, voltei. Recapitulando, para não perdermos a linha de raciocínio, novamente falando sobre forma, né? Que uma árvore tem todas essas características que nós estávamos falando, ela deixa de existir. Porque é isso que a Sim. define. É só a forma que a define. A gente sabe que uma árvore é composta por raiz, tronco, galhos, folhas. Nix não. A Nix nunca precisou de um corpo para ser o que é. Porque a essência de Nix sempre foi o suficiente. Por ser a primeira presença a surgir no vazio, Nix nunca precisou de forma, nunca precisou de um corpo. Nix simplesmente é aquilo que é. A Nossa Senhora das Trevas, a personificação da noite, a existência mais antiga que existe. Isso é Nix. Então, entendam que a diferença entre forma e essência é a sua representação. Nix, por tudo que ela é, ela não precisa de forma. Já nós precisamos de um corpo, uma cadeira precisa também de sua forma, uma árvore também precisa de todos estes elementos para existir e ser o que ela é, porque é aquilo que nós conhecemos como uma árvore. Mas uma entidade primordial está muito além de todos esses conceitos que são limitados à nossa visão mortal. E bom, o que muitos dizem sobre Nix, que é um dos erros mais comuns, é que Nix não é uma criatura que controla a noite. Nix é a própria manifestação consciente da noite primordial. Assim como a nossa querida, que eu não me recordo do nome, disse, que ela é a personificação da própria noite. Ela está além daquilo que nós definimos como controladora, como deusa, própria consciência da noite primordial, a própria consciência daquilo que veio do potencial do vazio, aquilo que veio primeiro. E existe uma diferença. Pois pensem comigo. O rei governa um reino, o marinheiro navega sobre o mar, ferreiros moldam metais, e eles são diferentes daquilo que eles controlam. Entendem? O rei não é o seu reino, um navegador não é o mar, um ferreiro não é aquilo que ele molda. Mas Nix é a própria. Nix é exatamente aquilo que ela representa, que ela define. Ela é uma só com a noite primordial, uma só com as trevas, uma só com tudo isso que a caracteriza, aquilo que nós, né, enxergamos sobre Nix. Ela não manipula a noite como se ela fosse uma maga, como se ela fosse uma bruxa, como se ela fosse iguais a nós, que somos bruxos. A noite existe porque Nix existe. E Nix existe porque ela é a própria noite. E agora eu quero ouvir de vocês também. Qual das afirmações a seguir que eu vou passar para vocês acham que parece a mais correta? Que Nix criou a noite, que ela se tornou a noite, ou que Nix e a noite são inseparáveis? Eu acho que é a última alternativa, professor. Sim, Eu também é acredito que a seja noite, última. ela e a noite são inseparáveis. Eu concordo. E ela não criou nada para ela ser a noite. Exatamente. Porque o erro mais comum é imaginar que exista uma separação entre elas. Porque quando a gente diz que Nix criou a noite, parte de uma pressuposição de que existia uma Nix sem noite. E quando afirmamos que Nix se tornou a noite, pressupõe também que elas em algum momento eram seres totalmente distintos. Mas aquilo que eu disse para vocês é a afirmação mais correta. É aquilo que vocês disseram. Nix e a noite são a mesma coisa. Não houve criação, não houve transformação. Houve aquilo que nós chamamos de manifestação. É exatamente o que Nix é. A manifestação. A manifestação consciente da noite primordial. Então ela não criou, ela não se tornou, ela não se apoderou, ela não conquistou, ela é, ela simplesmente é.
é a própria definição, a própria personificação. Porque a noite primordial ela não surge como uma consequência de Nyx. Nyx foi a primeira forma pela qual a noite pôde ser percebida no vazio. Através do potencial absoluto do vazio, a noite foi a forma com que Nyx pôde ser percebida. Então, gravem isso. O primeiro erro é acreditar que Nyx governa a noite. E o segundo é acreditar que a noite é apenas a ausência da luz. A noite e Nyx se complementam. Elas são exatamente uma só. Queridos, a nossa aula ela vai se encerrar por aqui. Eu espero que tenha ficado claro aquilo que eu passei para vocês. Nas próximas aulas nós vamos aprender outros conceitos. Vai ser um pouco filosófica também, mas garanto a vocês que vai ter conteúdos mais, como posso dizer, fáceis talvez de se absorver. Nós vamos falar sobre a natureza da noite primordial e também vamos começar a dar seguimento em outras entidades que também governam as trevas. Nós vamos dar como posso dizer, nós vamos estruturar melhor, a natureza de Nyx para vocês e vamos também falar sobre outras 8 entidades que também andam pelas trevas e que fazem parte da nossa linhagem. Entidades muito importantes que estão lado a lado com Nyx por nós. Elas também fazem parte das trevas e fazem parte daquilo que nós acreditamos e daquilo que nós passamos adiante dentro do conhecimento que as trevas trazem para todos nós. Lembrem-se, as trevas elas não vieram para dominar, mas sim para ensinar. Através das trevas, não busquem poder, não busquem benefício próprio, mas busquem conhecimento. Pois dentre os mistérios é onde nós descobrimos muitas coisas. E Nyx, a própria guardiã dos mistérios, estará por nós para nos ajudar cada vez mais a garantir esse conhecimento. Novamente agradeço vocês pela presença. Espero que tenham gostado da aula. Eu sou super aberto para sugestões, para críticas. Vocês podem falar para mim, professor, não gostei disso, não gostei daquilo, eu sou super tranquilo, gente. Eu acho que um ambiente com respeito e diálogo é um ambiente que tende a crescer e prosperar cada vez mais, e meu intuito é passar o conhecimento que tenho a vocês para que todos nós nos tornemos juntos grandes bruxos das trevas. Vocês estão dispensados. Obrigado, Perfeitamente, Tenebre professor. Muito Servium. obrigada pela Obrigada, Obrigado, professor. professor Obrigada. Everett. Obrigado, queridos. Eu Obrigado. acredito que a coordenadora Charlotte, que está ali no final, vai ser responsável por entregar para vocês os elixires. Podem ir lá falar com ela. Novamente, obrigado, queridos. Foi um prazer ter Obrigada, dado essa professor. primeira Igualmente, aula para professor. vocês. Até a próxima aula. Foi muito boa essa aula, viu? Ai, obrigado, querida. Até a noite, próxima. professor. Eu vou avisando vocês lá no mural, tá bom? Obrigadinho. Tá bom. Boa noite. Agradecido. Boa noite. Muito obrigada.